O caso mais rumoroso envolve Fabrício Queiroz, amigo do presidente e ex-assessor do então deputado estadual Flávio Bolsonaro. A investigação sobre movimentações financeiras atípicas, a exemplo de um cheque de R$24 mil para a primeira-dama da República, deu origem a um imbróglio jurídico que chegou a paralisar temporariamente centenas de investigações no país. Para a promotoria, Flávio Bolsonaro comanda a organização criminosa abastecida por salários devolvidos de assessores e usa uma loja de chocolate da qual é sócio para lavar dinheiro. Bolsonaro e seus filhos negam veementemente todas as acusações. Para eles, as investigações são baseadas em fake news e perseguições políticas orquestradas por adversários. Ele passou a ser investigado em 2018 depois que o COAF, atual Unidade de Inteligência Financeira, órgão que atua na prevenção e combate à lavagem de dinheiro, identificou diversas transações suspeitas suas. Segundo o órgão, Queiroz movimentou R$1,20 milhão entre janeiro de 2016 e janeiro de 2017, valor que seria incompatível com seu patrimônio e ocupação, e recebeu transferências em sua conta de 7 servidores que passaram pelo gabinete. Mas a apuração teve desdobramentos inesperados. Flávio Bolsonaro recorreu ao Supremo Tribunal Federal para barrar a apuração, e o caso deu origem a um debate na Corte sobre o compartilhamento de informações financeiras sem autorização judicial prévia. Centenas de investigações ficaram em suspenso. Após meses de espera, a tese do filho do presidente acabou derrotada por 9-2 no Supremo no fim de novembro e as investigações foram retomadas por decisão do ministro Gilmar Mendes. Semanas depois, a promotoria deflagrou uma operação de busca e apreensão contra pessoas ligadas ao gabinete do filho do presidente, a exemplo de familiares de Ana Cristina Siqueira Vale, ex-mulher de Bolsonaro e mãe de um dos filhos dele. Para os investigadores, Flávio Bolsonaro é chefe de uma organização criminosa que atuou em seu gabinete na Assembleia Legislativa entre 2007 e 2018, e parte dos recursos movimentados no esquema foi lavada em uma franquia de chocolate da qual ele é sócio. Flávio é investigado sob suspeita de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Não há informações detalhadas sobre os próximos passos nem previsão de conclusão porque os processos correm sob sigilo. Bolsonaro também foi a público à época para dar sua versão sobre o cheque de R$24 mil destinado à mulher, Michele Bolsonaro. Segundo ele, o dinheiro era o pagamento parcial de um empréstimo de R$40 mil concedido ao amigo e ex-assessor do filho. Queiroz, por sua vez, disse sempre ter agido de forma lícita. Segundo ele, funcionários do gabinete de Flávio Bolsonaro depositavam parte de seus salários em sua conta a fim de ampliar, informalmente e sem o conhecimento do parlamentar, a base de funcionários ligados ao então deputado estadual. Ele também negou ter se beneficiado de qualquer recurso público para si ou terceiro. Segundo sua defesa, a investigação do Ministério Público não conseguiu encontrar nenhuma irregularidade cometida por ele. Depoimentos em uma comissão parlamentar mista de inquérito em andamento, a chamada CPMI das Fake News, apontaram a participação de 2 filhos do presidente da República e de assessores próximos à família Bolsonaro em campanhas na internet para atacar adversários com uso frequente de notícias falsas. Alvo de ataques em sites e redes sociais, a deputada federal e ex-líder do governo Joyce Hasselmann, PSLSP, apresentou um dossiê à comissão em que aponta milícias digitais em torno de Bolsonaro que praticam ataques orquestrados a críticos de sua gestão. Segundo ela, as ofensivas são impulsionadas por robôs, pelos filhos Carlos e Eduardo Bolsonaro e por assessores do Poder Executivo e de parlamentares aliados do governo. Outro deputado federal Alexandre Frota, PSD-BSP, também alvo de ataques e outro ex-aliado, fez acusações semelhantes. Para a deputada federal Lídice da Mata, PSB-BA, relatora da CPMI, é muito difícil imaginar que exista um gabinete atuando ali e que ele, Bolsonaro, não saiba o que acontece ali. Ela ressalta que o presidente não foi implicado diretamente em nenhum depoimento, mas sim seus familiares e auxiliares. Segundo da Mata,
há 3 núcleos sob investigação: o operacional, que conta com assessores de deputados estaduais e federais, o distribuidor, que envolve sites e blogs, e o núcleo econômico, que todos queremos identificar. Um dos próximos passos da CPMI é seguir o caminho do dinheiro. Na CPMI, Eduardo Bolsonaro afirmou que não iria fazer perguntas à frota por ter mais o que fazer. Tenho que trabalhar, em vez de ficar aqui ouvindo baboseiras e ilações sem qualquer conexão com a verdade. As acusações de Frota e Joyce foram rebatidas por deputados da base governista e aliados do presidente, que as classificaram de falsas, fruto de vingança, sem provas e conto de fadas. A CPMI das fake news foi apelidada por eles de CPI da censura. A comissão, que vai até abril de 2020, mas pode ser estendida, surgiu para investigar suspeitas de ataques na internet e utilização de perfis falsos para influenciar as eleições 2018 e já se espalhou para o possível uso dessas práticas depois do pleito. Os próximos passos da CPMI devem incluir pedidos de informações de plataformas de redes sociais, quem são os detentores das contas, por exemplo, especialistas e assessores parlamentares acusados, entre outros. O relatório final pode sugerir indiciamentos e mudanças da lei. Joyce Hasselmann também depôs no inquérito que corre no Supremo sobre notícias falsas, mas não há informações sobre o caso conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes porque ele corre sob sigilo. O vereador Carlos Bolsonaro passou a ser investigado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro após reportagens apontarem que assessores nomeados em seu gabinete nunca exerceram de fato essas funções. Na investigação, que corre sob sigilo, promotores suspeitam da existência de um esquema de rachadinha, semelhante ao do irmão Flávio. Ou seja, funcionários devolveriam o salário, parcial ou integralmente, para o parlamentar. Um dos casos apontados pela revista Época envolve Marta Valle, cunhada de Ana Cristina Siqueira Valle, ex-mulher do presidente da República. Marta passou 7 anos e 4 meses lotada no gabinete de Carlos Bolsonaro, mas afirmou ao veículo: "Não trabalhei em nenhum gabinete não." Ao longo de 18 anos de mandato na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, Carlos empregou Ana Cristina e 7 familiares dela. Na Assembleia Legislativa Fluminense, Flávio deu emprego a 9 familiares da então mulher de seu pai. Na Câmara dos Deputados, Bolsonaro nomeou 6 membros da família dela. Em abril deste ano, o jornal Folha de também encontrou uma mulher alocada no gabinete de Carlos Bolsonaro que afirmou à reportagem nunca ter trabalhado na função que lhe renderia R$ por mês. O chefe de gabinete do vereador, Jorge Luiz Fernandes, negou à Folha que essa assessora recebesse salário sem prestar serviços, e que ela entregava mala direta em um reduto eleitoral de Carlos e anotava reivindicações de eleitores. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, passou a investigar a campanha presidencial de Jair Bolsonaro depois que uma reportagem do jornal Folha de apontou que empresas compraram, sem declarar à Justiça Eleitoral, pacotes de disparos em massa de mensagens contra o PT no WhatsApp. Esta e outras reportagens serviram de base para diversas ações na Justiça Eleitoral, chamadas de Ação de Investigação Judicial Eleitoral, ainda em tramitação, movidas por partidos como o PT e o PDT. A campanha do petista Fernando Haddad, inclusive, também passou a ser alvo de apurações. Segundo a lei eleitoral, um candidato pode divulgar conteúdo e repassar a seus eleitores se respeitar os termos de uso das plataformas digitais, e pagar a essas redes sociais para alcançar fatias específicas do eleitorado. Mas esse dinheiro deve vir dos recursos do partido ou de doações de pessoas físicas, e não de empresas. A legislação eleitoral tampouco permite a utilização de bases de dados de terceiros, como números de telefones e e-mails, para o envio de conteúdo, exceto para quem autorizar o recebimento desse material. Para a justiça brasileira, o impulsionamento de conteúdo, ou seja, as estratégias automáticas adotadas para tornar o alcance maior que o compartilhamento natural entre usuários, pode ser desequilíbrio irregular da disputa eleitoral. O envio massivo ilegal associado à disseminação de informações falsas pode levar,
Em última instância, a perda do mandato, pagamento de multa e exclusão do conteúdo falso. Não declarar esses gastos à Justiça Eleitoral pode ser também considerado caixa 2. Os principais candidatos do pleito negaram diversas vezes qualquer envolvimento com essa prática, e mesmo a existência dela no WhatsApp, plataforma usada por 7 em cada 10 eleitores durante o pleito de 2018, segundo o Datafolha. Ao longo do processo principal que corre no TSE, o ministro Hugo Fernandes pediu a 10 empresas de telefonia informações sobre números de telefone ligados às agências às quais a Folha de apontou envolvimento com disparo de mensagens. Após ter levantado a possibilidade de um novo AI-5, ato institucional decretado pela ditadura militar em 1968 dando ao governo mais poderes autoritários, no país, o deputado federal Eduardo Bolsonaro passou a ser alvo de processos na Câmara e no STF. Se a esquerda radicalizar a esse ponto, a gente vai precisar ter uma resposta. E uma resposta pode ser via um novo AI-5, pode ser via uma legislação aprovada através de um plebiscito como ocorreu na Itália. Alguma resposta vai ter que ser dada, afirmou. Eu peço desculpas a quem porventura tenha entendido que estou estudando o retorno do AI-5 ou achando que o governo, de alguma maneira, estaria estudando qualquer medida nesse sentido. Essa possibilidade não existe. Agora, muito disso é uma interpretação deturpada do que eu falei, disse ao apresentador José Luiz da Atena. A declaração de Eduardo sobre a possibilidade de um novo AI-5 gerou reação de partidos de esquerda, centro e direita e até mesmo uma nota de repúdio da Executiva Nacional de sua sigla, o PSL. O Conselho geralmente chega a uma decisão em até 90 dias sobre casos abertos. Se houver punição, ela pode ir de uma censura verbal à perda do mandato. A decisão final cabe ao plenário da Câmara e depende de uma maioria absoluta, metade dos votos mais um. A família Bolsonaro se viu envolvida na investigação sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes depois que um porteiro afirmou à polícia que um dos acusados do crime se dirigiu à casa do hoje presidente horas antes do homicídio. O depoimento à Polícia Civil do Rio de Janeiro veio à tona depois de uma reportagem do Jornal Nacional no dia 29 de outubro. Segundo a emissora, um porteiro do condomínio Vivendas da Barra disse que Elcio Queiroz afirmou que iria à casa que pertence ao presidente. A testemunha relatou ter ligado, ao receber Queiroz na guarita, para a casa 58 para confirmar se o visitante poderia entrar, e alguém na residência autorizou. Em 2 depoimentos, o porteiro disse ter reconhecido a voz de quem atendeu como sendo a do seu Jair. O então deputado federal Bolsonaro estava em Brasília no dia dos assassinatos, e o depoimento do porteiro gerou reação inflamada de membros e aliados do governo Bolsonaro. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, afirmou que o episódio era um factoide. Para Sérgio Moro, ministro da Justiça e da Segurança Pública, o envolvimento do nome do presidente na investigação foi um total disparate. A Polícia Federal foi designada para ouvir o porteiro, e este recuou do depoimento. Segundo o jornal Globo, ele disse à Polícia Federal ter anotado errado o número da casa na planilha e que inventou o relato sobre seu Jair para justificar o erro no registro do acesso. Carlos Bolsonaro, filho do presidente, gravou e publicou um vídeo nas redes sociais no qual acessa o sistema de gravações da portaria a fim de mostrar que não havia nenhum registro de ligação para a casa de seu pai no momento apontado pelo porteiro. O caso levou a acusações de obstrução de justiça contra Jair e Carlos, mas em meados de dezembro o ministro do STF Alexandre Moraes arquivou os pedidos de investigação porque a PGR não viu elementos a serem apurados. E acusa nominalmente o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, de manipular a investigação do assassinato de Marielle para tentar destruir sua reputação. Há também citações na investigação dos homicídios ao nome do filho Carlos Bolsonaro, vereador que mora no mesmo condomínio Vivendas da Barra, por causa de um bate-boca entre ele e um assessor de Marielle Franco. Carlos já havia prestado depoimento à polícia sobre o episódio em abril de 2018 na condição de testemunha. Segundo ele, a própria Marielle,
com quem disse ter um relacionamento respeitoso e cordial, interveio para acalmar os ânimos, encerrando a discussão. Investigadores da Polícia Civil também têm levantado informações sobre a relação entre a família Bolsonaro e os dois acusados de participação direta no crime, Elcio Queiroz e Rony Lessa. Em março de 2019, Lessa foi preso na residência onde mora no condomínio Vivendas da Barra, onde Bolsonaro e Carlos têm casas. À época, o Ministério Público falou em coincidência.